E aí, pessoal, segundona, iniciando a semana hoje com energia 100% para fazer dessa mais uma semana incrível. E hoje eu quero passar para vocês uma história que aconteceu com a gente nessas férias, tá? Que reflete diretamente no nosso negócio, no nosso processo e na nossa evolução. E o que eu queria te dizer é que toda decisão que a gente faz para mudar de fato a nossa carreira, a nossa vida profissional, ela é uma decisão desconfortável. São ações que a gente tem desconfortáveis. A gente é retirada da nossa zona de conforto. Então eu vou te contar uma história que aconteceu nessas nossas férias, que nós estávamos na praia. A gente sempre costuma chegar cedo na praia para pegar um lugar bom, aproveitar bem o dia. Então a gente chegava em torno das 7h30, 8 horas da manhã, montava o nosso gazebo, que é aquela barraca, e ali a gente ficava o dia todo. Como a gente chegava um pouco cedo, a gente conseguia ficar mais para trás da praia, mais próximo da rua, não tão próximo do mar. E conforme as horas iam passando, ia enchendo de gente ali, ia tomando conta da areia. E até que alinhado na gente, em direção ao mar, sentou num guarda-sol com várias cadeiras um grupo de meninas, de mulheres, na verdade. E essas mulheres, elas estavam em quatro. Duas estavam jogando aquele jogo das raquetes. Ai, como é que eu não tô lembrada agora o nome, mas enfim, duas delas estavam jogando e duas delas estavam sentadas tomando um sol ali na beira do mar, né? Então, conforme também foi passando as horas, a maré ia subindo. E uma delas estava com a bolsa na areia, sobre a bolsa a caixinha de som e o celular. E conforme a maré ia subindo, a amiga dela ia avisando: ó, fulana, puxa pra cima, coloca em outro lugar. E ela ia afastando um pouco na nossa direção, mais longe do mar, mas ela não deslocava muitos metros, deslocava só alguns centímetros. E ela ia fazendo isso conforme a amiga dela ia avisando. Enfim, que elas estavam conversando, tomando uma cervejinha, pegando um sol, e de repente vinha onda, ela puxava, vinha mais uma onda, ela puxava, até que acabaram se distraindo, veio uma onda e alcançou a bolsa. Aí ela, por impulso, não sei o que ela pensou na hora, ela puxou a bolsa. No que ela puxou a bolsa, caiu a caixinha de som e caiu o celular na areia. Aí com isso a onda já tinha afundado o celular, né? Aí veio outra amiga, praticamente desenterrou o celular que estava na areia e pegou o celular. Então, o que eu quero passar para vocês dessa história trágica dessa moça é que qual que era o problema dela? Qual foi a decisão que ela não tomou? Provavelmente ela passou o resto das férias sem celular, passou aquele dia praticamente inteiro secando o celular ou achando uma maneira de fazer ele voltar a funcionar, porque deve ser muito difícil ele ter voltado a funcionar, né? Ele mergulhou na areia, mergulhou na água e afundou ali na areia. E a gente sabe que a água salgada danifica ainda mais o aparelho de celular do que a água doce, né? A água não salgada. E, enfim, né? Deve ter causado um transtorno na vida dela, pessoal, provavelmente profissional também. Ficou sem celular, talvez ela teve que comprar um outro celular lá na praia mesmo. Enfim, um transtorno que talvez no momento, por ela não ter tirado o celular de lá, ela não pensou que poderia vir a acontecer isso. Ela até poderia estar se sentindo azarada, que ela fez tudo que ela podia, mas era um problema que ela não poderia ter evitado, que é a força do mar, força da natureza, e ela não pôde evitar que o celular dela fosse danificado. E quando a gente pensa em resolver um problema, resolver alguma situação, a gente sempre vai ter que sair da nossa zona de conforto. Veja ela estava lá sentada, tomando um sol, tomando uma cervejinha, bem confortável, embaixo lá do guarda-sol dela,
Claro que é um saco ter que se mudar do lugar, ou puxar, desmontar o guarda-sol e montar mais para trás, puxar todas as cadeiras. Claro que não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, talvez, provavelmente, ela teria feito. Não fez por ser uma coisa mais difícil, uma coisa mais complicada que não dava para solucionar imediatamente. Ela ia precisar deslocar, se levantar, se deslocar, causar um desconforto temporário para conseguir estar num lugar, digamos, mais seguros para a água não incidir no celular dela. As pessoas, a amiga dela estava avisando ela e ela estava fazendo que estava tudo bem, a situação sob controle, mas afinal ela não estava resolvendo nada, puxando a bolsa um pouquinho mais para trás. Ela só estava fazendo alguns métodos paliativos, que a gente chama, que não resolvem definitivamente a situação, né? Que não resolveu a situação dela. E a gente, como a gente estava vendo aquela situação de fora, a gente estava se sentindo praticamente um expert do que estava acontecendo. Porque sabe quando tu vê aquela situação e você pensa, vixe, já sei o final dessa história, não vai dar certo, alguma coisa aí vai dar errado. Enfim, que deu. Então é bom a gente ter alguém de fora, alguém que talvez ali eu nunca passei por isso, né? Mas eu já estava praticamente prevendo o que ia acontecer com ela. Então é sempre bom a gente ter um mentor, é sempre importante a gente ter alguém que oriente a nossa mudança, alguém que oriente essa evolução, esse crescimento, para a gente sair da zona de conforto, praticamente assim, no caminho, seguir um caminho, não sair da zona de conforto que a gente tá sem ir para lugar nenhum. Até quando a gente recebe as dúvidas lá dentro do nosso treinamento, a gente já lê a dúvida, a gente já saca o que está se passando com a pessoa, qual o problema que está acontecendo ali no Revit, ou quando ela manda alguma pergunta, alguém iniciante, e o aluno manda alguma pergunta, a gente já sabe que situação que ele está passando, como que ele está se entendendo com o contratante, e a gente já saca na hora, a gente já sabe dizer, ó, segue isso, isso e isso. Para resolver esse problema ali no Revit, no projeto, você tem que acessar tal comando, tem que fazer isso e isso, esse passo, esse passo, esse passo. E a gente consegue guiar, orientar essa pessoa a resolver da melhor forma o problema. Porque afinal, é uma pessoa que saiu da zona de conforto dela, do projeto em CAD, a maioria dos alunos projetavam anteriormente em CAD e agora ela saiu dessa zona de conforto e vai entrar na zona dos projetos em plataforma BIM, trabalhando com projetos de instalações no Revit. Então, claro que é uma mudança, ela está se adaptando e quando ela pegar, aí que ela vai alavancar. Então, enquanto a gente consegue encurtar esse tempo dela, esse tempo de aprimoramento, é melhor para ela. Então, assim, o problema dessa moça já existia. Tava ali na frente dela, simplesmente ela que não quis ver, né? Ela que quis fingir que estava tudo bem, que tudo estava sob controle. Mas a gente sabe que sempre que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai passar por uma situação desconfortável, uma situação um pouco mais difícil com a que a gente estava habituado. E quando a gente tem na nossa cabeça um pensamento paralisante, que é aquele que você está pensando ali na sua cabeça assim, ai, é muito desconfortável, ai, é muito difícil, vai ser muito complicado, não é fácil adaptar um outro software, a maioria das pessoas não consegue. Esse pensamento não vai te levar para lugar nenhum, vai fazer você permanecer na estaca que você está hoje. Aí você tem que fazer o seguinte, transformar esse pensamento paralisante em um pensamento impulsionador, que é aquele pensamento, ó, para eu chegar no meu objetivo, eu vou ter que atravessar minha zona de conforto, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, mas isso é temporário e eu preciso disso para chegar no meu objetivo principal, chegar na minha meta, chegar no projeto que eu quero, chegar no cliente que eu quero e no faturamento mensal e semanal que eu desejo. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto que eu tô agora, enfrentar essa etapa até alcançar meu objetivo. E esse pensamento vai te levar para frente. É o pensamento que vai te fazer seguir até
até você alcançar teu objetivo. E você percebe que até mesmo em uma situação ruim ou não tão boa, a gente se sente confortável. Por exemplo, tá no escritório, faz o número X de projetos por mês. Ou passa a proposta para o cliente, tem que passar num preço mais baixo, porque a concorrência tá muito forte, então para conseguir pegar o projeto passa num valor mais baixo. E beleza, tudo certo. Tem aquele faturamento pequeno no final do mês, que dá para pagar as contas, tudo certo. Tem aquele número X de clientes fidelizados, tudo certo. E isso vai passando mês a mês, e isso se torna comum. A pessoa se sente confortável por ser comum para ela. Só que isso é comum, mas não é normal. Não é normal ser assim. Normal é você passar o preço justo do seu projeto, apresentar as vantagens para o seu cliente, apresentar o seu portfólio para o cliente e conseguir fechar a proposta. É você encerrar a semana, encerrar o mês com projetos fechados, projetos entregues e um faturamento muito superior ao que você tinha antes. Um faturamento bom que faça a sua vida pessoal crescer, sua vida profissional crescer, que você tenha clientes fidelizados, que gostem do seu trabalho, que você entregue um trabalho 100%, um projeto completo. O que a gente entrega hoje é o projeto de construção virtual, então a gente constrói virtualmente a edificação do cliente. Isso fideliza o cliente, isso faz o cliente voltar, gera aquele boca a boca e isso acrescenta cada vez mais no nosso portfólio de obras e de projetos. Isso faz crescer ainda mais a nossa relação com o cliente e a nossa experiência cada vez mais evoluindo sempre mais, tanto em faturamento, tanto em projeto, quanto em qualidade do projeto também. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Então é o seguinte, essa é a sua zona de conforto, tá? Essa é a zona em que você tá hoje. Essa é a sua situação atual, seu faturamento atual, sua quantidade de projetos atual. E você sabe o que acontece quando a gente rompe essa barreira aqui? Qual a próxima etapa que a gente vai passar? A gente vai passar pela etapa do medo. Quem ainda não sentiu medo a fazer alguma mudança ou crescer ou aprender alguma coisa nova, por exemplo, começar um curso de inglês. Quem não passou pelo medo quando aprendeu a dirigir? Quando estava na nossa zona de conforto, sem dirigir, passou pelo aquele medo de não saber como dirigir, pegar o carro pelas primeiras vezes. Esse é o medo que a gente tem quando a gente sai da nossa zona de conforto. E aí, quando a gente tá nessa transição de uma fase para outra, é a fase que a gente começa, a nossa cabeça começa a se perguntar: ah, será que vai dar certo? Ah, acho que vamos ficar nessa merda aqui mesmo. Tá legalzinho aqui. Ah, mas aqui eu já sei o que acontece. Eu já sei como é que é meu faturamento final do mês. Eu já sei quantos projetos, quantas horas eu vou ter que trabalhar por dia. Eu já tô acostumada com isso aqui. Já tô acostumada a fazer essa quantidade de projetos, a ter esse faturamento final do mês, a conseguir pagar minhas continhas final do mês, a fazer o projeto desse jeito, entregar o projeto em 2D pro meu cliente, quem sabe ele nem usa na obra. Aqui já tá bom pra mim. E se piorar, a pior hipótese eu já conheço, eu já sei tudo que tá dentro aqui dessa zona, eu já sei tudo que pode estar acontecendo comigo aqui nesse mês. E por causa dessa zona do medo, a gente possui a garantia de 20 dias, uma garantia incondicional, em que você vai receber todo o conteúdo, vai conseguir estudar, vai conseguir colocar na prática. E se você não gostar, por qualquer motivo que seja, ou porque não vai conseguir aplicar, ou porque não foi o que você esperava, você tem 20 dias para mandar um e-mail dizendo que você não gostou e quer receber, quer ser reembolsado. A gente vai te reembolsar 100% do valor do treinamento, sem pedir, sem justificativa, não precisa apresentar nada do que você não gostou ou por que você quer ser reembolsado, nada.
só mandar um e-mail que a gente devolve o dinheiro completo do treinamento, tá? E por que a gente faz essa garantia de 20 dias e não de 7, como é a maioria dos treinamentos? É porque a gente confia muito no nosso método. É o método que a gente aplica, é o passo a passo que a gente aplica a cada projeto. A gente tem tudo detalhado, tudo explicado, do zero até a entrega do projeto completo para o cliente. Essa garantia, ela faz com que essa zona aqui, ó, do medo, ela seja menor. Que a gente consiga reduzir essa zona do medo, essa transição que você vai ter entre a sua zona de conforto até a sua evolução, até a sua prática, até as suas conquistas e até você alcançar os seus objetivos. Aí então, com essa zona do medo pequenininha, que você sabe que se você não curtiu o treinamento, por qualquer motivo, você vai receber de volta todo o seu dinheiro, tudo que você investiu. Depois de passar dessas duas zonas, vem a zona do aprendizado. Aí vem o aprendizado, com tudo na vida, como por exemplo, para aprender a dirigir. Você está na zona de conforto em que você não sabe dirigir. Aí você começa a pegar o carro, você tem aquele medo de ligar, o medo de arrancar. E aí, com a prática, você faz o quê? Você aprende. Você passa para a zona de aprendizado. E após a zona de aprendizado, onde você aprendeu a dirigir, vem a zona da evolução. Tudo na vida a gente passa por isso. Então, com os projetos é a mesma coisa. Você está aqui na zona de conforto, projetando em CAD ou até mesmo nem fazendo projeto de instalações. Você vai passar aqui, ó, rapidinho por essa fase aqui do medo e vai para o aprendizado, onde você vai aprender o passo a passo do nosso método. A gente tá te explicando na tela do computador como funciona, te entregando todo o material, todas as templates, bibliotecas, apostila, o passo a passo para você seguir para os seus projetos. Aí você aprendeu, você colocou em prática e você vai evoluir, evoluir, evoluir cada vez mais os seus projetos, a conquistar mais clientes e a entregar cada vez um trabalho melhor. E além do mais, o seu faturamento vai estar cada vez melhor também. Mas e se você acha que isso não acontece, que é de uma zona para outra, ou que isso aqui é muito mais difícil, pergunta para alguém que você admira, para alguém que já está lá em cima, já está lá no topo, como que foi lá embaixo? Tenho certeza que essa pessoa vai te dizer que não foi fácil, que foi desconfortável, que foi desafiador. A gente tem que batalhar, a gente tem que aprender, a gente tem que testar. Muitas vezes a gente pensa em desistir, em voltar atrás, em largar a mão de aprender coisa nova, mas essa é uma partezinha, uma pequena parte para chegar aqui na evolução, para começar a colher os frutos que você plantou aqui atrás. Por que é bom você ter alguém que te oriente, algum método já testado, algum método comprovado para você seguir? Porque isso aqui, ó, vai te guiar por um caminho. Você não vai ter vários caminhos que você vai ter que ficar decidindo qual trilhar, errar e voltar. Você tem um método, você tem um caminho passo a passo para chegar até aqui na evolução. Então é bom que você siga um caminho. Isso vai te encurtar tempo, vai te encurtar a cabeça, vai te encurtar a tua mente de te sabotar para querer desistir. E isso vai fazer você evoluir cada vez mais rápido, passar por essas etapas aqui ainda mais rápido. Então eu vou te passar agora 3 atitudes para você ter o foco no seu objetivo, para alcançar as suas metas, tá? Então a primeira delas é para você não ter um otimismo cego. O que é um otimismo cego? É como a situação da moça. Ela estava achando que ela controla o mar, que o mar não vai subir até na bolsa dela, que a situação estava sob controle, estava na mão dela. É como a gente pensar hoje que os projetos não vão evoluir, que a situação da construção civil vai se manter do jeito que está, que não vai melhorar, que os projetos e a execução de obra não vão melhorar. Isso é ter um otimismo cego, porque a gente sabe que isso aqui já está acontecendo. Só que tem pessoas que estão fingindo que não estão evoluindo, que o BIM não está crescendo,
só que já está acontecendo agora e vai evoluir cada vez mais daqui para frente. Então, quando você segue um passo a passo, você já sabe que caminho trilhar, você sabe o que esperar, como você está agora, o que esperar para o próximo passo, para que daqui 3 passos e como você vai estar lá no final. Então, isso você tem controle do processo. Você não tem controle do que está acontecendo na tua volta, mas você tem controle dos projetos que você consegue fechar, a qualidade dos projetos que você consegue entregar, o valor que você cobra de cada um dos projetos e o faturamento que você vai ter no mês. Segunda atitude é que o desafio é o que te leva para os melhores resultados. Nada do que é fácil de conquistar, do que é fácil de ter, te leva para os melhores resultados e para as melhores situações. A gente sabe que quem está lá no topo, como eu falei antes, não foi fácil. A pessoa teve que batalhar, teve que correr atrás, teve que quebrar a cara para então chegar lá em cima. Então a gente tem que tornar os nossos pensamentos paralisadores em pensamentos impulsionadores, para fazer a gente passar por essa etapa, esse desafio, essa parte mais complicada para chegar no nosso objetivo. Por último, não tome decisões ou soluções paliativas. Essas decisões paliativas, elas são temporárias. Elas não vão te levar definitivamente para o seu objetivo. Elas não vão dar a solução para o seu problema. O que eu vejo muitas pessoas que falam com a gente, que já tentaram fazer projetos no Revit, já tentaram iniciar no Revit e acabaram desistindo. Até a última pessoa que a gente falou foi uma arquiteta na semana passada. Mas e por que ela desistiu? Porque ela estava tomando alguns remédios paliativos para a situação dela. Então ela estava baixando algumas famílias aqui, juntando lá no Revit, pegando uma template de algum lugar ali que ofereceram gratuitamente para ela, juntando tudo isso, e se tornou um processo muito complicado aos olhos dela, porque ela não tinha um passo a passo, ela não tinha sequência, ela não sabia o que fazer na próxima etapa. Ela já tinha sacado vários comandos que realmente auxiliam na elaboração do projeto, só que ela precisa iniciar o projeto, ela precisa ter as etapas que ela precisa executar para montar o projeto por completo. Isso ela não tinha. Então o Revit se tornou bem complicado para ela, tanto que ela acabou desistindo e está voltando agora. Mas muita gente acaba desistindo e para por aí, porque ela vai tomando uma solução aqui, tudo paliativa, que não vai chegar no objetivo que ela quer, que é realmente projetar em Revit, projetar em plataforma BIM, entregar um projeto melhor, cobrar mais pelo seu trabalho e ter um faturamento melhor no final do mês. Então isso não solucionou o problema dela. Esses paliativos não solucionam, não resolvem o problema definitivamente. Muitas vezes esses paliativos só fazem perder tempo. Porque o tempo que você levaria do passo 1, vamos supor, ao passo 10, você está praticamente perdida nesse caminho, tentando de várias formas alcançar o seu objetivo lá no final sem ter um norte, sem ter um caminho para seguir, sem ter um passo a passo, sem ter as etapas que você precisa seguir para chegar lá, sem ter um método, sem ter alguém que te oriente, alguém que já passou por isso, alguém que pratica isso todos os dias com projetos. Então é isso aqui ó, que está te esperando. A evolução da sua carreira, evolução da sua profissão, do seu escritório, de conseguir um bom emprego, porque as empresas hoje em dia a gente sabe que estão procurando pessoas especializadas, pessoas que tenham conhecimento, que dominem a parte de projetos em plataforma BIM. E o Revit está aí, hoje em dia destacado entre os melhores softwares em plataforma BIM para projetos. Isso aqui, ó, a evolução tá te esperando. Se esse é seu objetivo, corre atrás, alcança ela, que ainda é tempo. 2020 acabou de começar. A gente já tá vendo várias notícias que a construção civil tá evoluindo e vai evoluir ainda mais nesse ano, vai retomar o boom da construção civil. Então é mais uma oportunidade aí para você,
o mercado de trabalho vai estar de portas abertas. Tem muita construtora, muito escritório e muitas empresas precisando de profissionais capacitados, que entreguem resultado, que entreguem qualidade, e o preço é o preço justo do seu trabalho, para você ter um bom faturamento e para valer a pena fazer o projeto de instalações. Então, um forte abraço, uma ótima semana, corre atrás dos seus objetivos, que você